Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo, dizer da admiração que tenho pelo trabalho do senhor frente à Comissão de Direitos Humanos e como senador da República, né? Minas Gerais se sentiu muito feliz em poder lhe conceder o título de cidadão e o fizemos com muita alegria e reconhecimento do trabalho. Aqui nesse evento não é diferente e quero, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os convidados presentes e falar da importância, né, do Senado fazer essa discussão do que ocorreu em Minas Gerais e no Espírito Santo, mais especificamente em Mariana, que estamos considerando uma das maiores tragédias em nosso Estado, tanto do ponto de vista do impacto das vidas, das comunidades, quanto também do impacto ambiental, né? Antes de mais nada, senador, dizer que nós estamos tentando construir um discurso em Minas Gerais sobre o evento que não tente estabelecer nenhum conceito para além daquilo que está dado. Ou seja, as investigações elas ainda prosseguem, ainda estão em curso, mas dentro daquilo que nós já temos de informação, já é possível que a gente forme alguns conceitos. Minas Gerais é um estado que tem uma atividade minerária bastante volumosa, né? O nome do estado por si já diz, né? Minas Gerais. E nós estamos falando, talvez, que o estado tenha em torno de 50% ou mais de toda a atividade que temos em nosso país. E o número de barramentos também é muito grande, né? Em tragédias, eu costumo dizer que nós temos 3 momentos. O momento do atendimento às vítimas, um segundo momento que é da apuração de responsabilidades e de quem é responsável pelos episódios, né? Quando há responsáveis, e um terceiro que seria o aprendizado, o que se aprende com essas tragédias para que depois não voltem a ocorrer, né? Ou que se lamentavelmente ainda com todo o nosso esforço, tecnologia e inteligência não for possível impedir, mas que seus impactos não sejam tão grandes quanto foram. Em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, nós tivemos aí em torno de 6 rompimentos de barragem com maior impacto. Não foi a primeira vez. E pouco se tem aprendido com esses rompimentos. Pouco tem se avançado em termos das legislações e processos, inclusive produtivos, para que a gente não precise depender tanto desse tipo de expediente. Então, esse já é o 6º rompimento? Com alguma, vamos chamar, com alguma notoriedade, com algum impacto, né? Com registro público, 6º em 15 anos. 15 anos. E esse com um pouco mais com um bom impacto, né? Esse que ocorreu em Mariana. Eu estive na cidade um dia após o rompimento e depois, na semana seguinte, para realizar uma audiência pública. São Marcos fez presente, os moradores, o Ministério Público, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, e naquela ocasião nós tínhamos o objetivo de discutir fundamentalmente a situação das pessoas que haviam sido atingidas. E como resultado da audiência que nós fizemos, alguns requerimentos foram aprovados e encaminhados para quem de direito, que eu queria informar aqui nessa audiência, né? O requerimento 4.259, requerendo que fossem encaminhados aos deputados federais, que também instituíram uma comissão especial para tratar do assunto, as notas taquigráficas da 27ª reunião que ocorreu no dia 16/11, em 2015, para conhecimento. O requerimento 4.258, encaminhado à mesa de negociação de conflitos urbanos e agrários do Poder Executivo, uma mesa que foi instituída pelo governo do Estado para poder ajudar na mediação, né? Especialmente no que diz respeito a assentamentos e moradia. Essa mesa também se fez presente, a pedido do governador, para acompanhar as ações, né, junto à comunidade. Então, também encaminhamos um requerimento pedindo providências. Nas negociações com as empresas Samarco, Mineração e Vale, quanto às obrigações de pagamento do salário mínimo a cada pessoa atingida pelo rompimento das barragens, né, no município de Mariana, fornecimento de moradia temporária para os abrigados, reconstrução das comunidades atingidas de Mariana e região. E quando a gente fala da reconstrução, dificilmente no mesmo local, né? Deveria se estabelecer um novo local para a reconstrução. E aí, senador, quando os moradores fizeram essa solicitação e também o movimento, eles pontuaram muito da importância de serem as mesmas pessoas, de tentar, num esforço, reconstruir, né, onde estavam os vizinhos, os comércios, as ruas,
para que também tentasse se resgatar um pouco dos laços, que a perda não é só uma perda material, há uma perda também da cultura, há uma perda dos laços, há uma perda de toda uma tradição que se constituiu ali naquele local, né? Também garantido o emprego para os trabalhadores, inclusive os terceirizados da empresa Samarco, através de termo de ajustamento de conduta. O requerimento 4.257, também encaminhando ao governo do Estado, uma força-tarefa para a questão da documentação das pessoas que a perderam, tanto dos documentos pessoais quanto os documentos, por exemplo, de veículos, né, que tem todo aí um custo para a segunda via, também das carteiras de habilitação. O 4.256, que solicitando, encaminhando a Coordenadoria de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público, providência para impedir que a empresa Samarco e a Vale realize acordos individuais de indenização pelos danos causados às comunidades atingidas pelo rompimento. Houve uma denúncia feita pelo Movimentos Atingidos por Barragens, pelo MAB, de que funcionários da empresa estariam conversando, né, com vítimas do evento e tentando estabelecer alguns acordos com relação à situação. Nós entendemos, então, na audiência, que quem deveria fazer essa mediação deveriam ser as autoridades, os órgãos competentes. Aqui, ainda que, né, com respeito ao esforço da empresa, como apresentado aqui pelo seu representante, mas o que nós temos até o presente momento é que a Samarco ela está colocada como possível ré nesse processo. Há uma teoria que está colocada, que está estabelecida, e que as autoridades vão dizer, vão dar a palavra final, que a empresa Samarco pode ter sido negligente, alguma das suas ações podem ter sido responsáveis pelo rompimento. Então, o que se disse na audiência era o seguinte, que não era razoável que quem estava na condição de ré, né, possivelmente ré num processo, fizesse a negociação direto com a vítima. Então, uma preocupação que se colocou na audiência e nós fizemos questão de alertar, então, as autoridades que fazem o acompanhamento do processo para essa situação. E também um outro requerimento, 4.255, solicitando a Defensoria Pública Geral do Estado para designar defensores, porque em Mariana, naquela comarca, nós não temos defensores estabelecidos, para também poder fazer o acompanhamento. A Comissão Extraordinária das Barragens também realizou uma audiência, né, para tratar do assunto e também aprovou alguns requerimentos. O requerimento 4.763, solicitando, encaminhando a Samarco pedido de providência para que sejam atendidas, e mais brevemente possível, as demandas dos pescadores da Bacia do Rio Doce, tendo em vista que em fevereiro de 2016 se encerra o período de defeso e, por conseguinte, a ajuda financeira concedida pelo governo federal. Um outro, 4.768, requerendo que fosse encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e ao Instituto Majoritário de Pesquisas Estatísticas, o IMAP, pedido de providência para que disponibilize às pessoas do distrito de Bento Rodrigues, atingidas pelo rompimento da barragem Fundão, serviços técnicos para a justa avaliação de seus bens. O requerimento 4.761, requerendo também que fosse encaminhado a Samarco pedido de providência para que fosse realizado com o INCRA levantamento dos locais adequados à construção de novo povoado para a população do distrito de Bento Rodrigues, atingido pelo rompimento da barragem Fundão. E, por fim, o requerimento 4.760, de 2015, requerendo que fosse encaminhado a Samarco pedido de informações consubstanciadas em relatório sobre os rejeitos de barragem de Germano, contendo análise do material, sua quantidade e fluidez. Essas foram um pouco das ações que a Assembleia Legislativa de Minas tomou em decorrência do fato. Volto a dizer, tanto a Comissão de Direitos Humanos quanto a Comissão Extraordinária aprovou alguns requerimentos e encaminhou tanto à empresa quanto aos órgãos do Estado e do sistema de direito, de justiça, né, Ministério Público, Defensoria, para conhecimento e providências. Uma outra coisa que nos preocupa, senador, também é importante destacar que o governo do Estado também vem desempenhando uma série de ações, né, na Secretaria de Direitos Humanos, na SEDESE, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e também o governador Fernando Pimentel instituiu um grupo de trabalho para que em 60 dias apresente uma proposta, um projeto, onde possa ser revisto, né, essa questão da utilização dos barramentos em Minas Gerais. A preocupação que nós temos é que, considerando que tivemos 6 rompimentos nos últimos 15 anos, e volto a dizer, não tivemos o chamado aprendizado, não houve mudanças nos processos e nem na legislação de forma significativa, a pergunta que o povo em Minas Gerais tem feito é qual vai ser o próximo e quantas pessoas poderão morrer no próximo.
É urgente, senador, que o nosso país repense a sua forma de minerar. Sabemos que é uma atividade econômica importante, mas não podemos ter esse processo, um processo que cause tantos impactos, e a gente sabe que mineração dá uma safra só, né? Você vai prosperar 1, 2 gerações e depois o que fica e o que sobra. Então, nós não somos contrários. Agora, é necessário e urgente que sejam revistos todos esses processos. Uma outra questão que foi colocada na audiência, e acabou que nós não fizemos requerimento nesse sentido, mas a Samarco fazia presente e os demais órgãos que nós convidamos, foi o protagonismo do movimento dos atingidos por barragens, pelo MAB, na organização daquelas pessoas, na defesa dos seus direitos. São pessoas simples, são pessoas que, um pouco que lhes ofertam, para eles têm a sensação de que já está sendo uma ajuda grande, significativa, e quanto a gente sabe que é pequeno. Tivemos episódios de tragédias que ocorreram, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a plataforma do petróleo explodiu, matando 11 pessoas, e a indenização foi em torno de 20 bilhões de dólares. Em torno de 20 bilhões. Então, o que está se solicitando para aquelas pessoas nesse momento é o aluguel em residência, que não é possível que as pessoas consigam retomar suas vidas morando dentro de hotéis. O ambiente de hotel não é um ambiente adequado. O ambiente do hotel serve para quando você está em trabalho, ou então em turismo, que você fica um curto período, mas para você ter sua vida com sua família e seus entes não é um local adequado. A solicitação pela moradia se faz nesse sentido, que haja dignidade para as pessoas retomarem a vida. A solicitação que se faz de um valor mensal e o que está estabelecido, então, em torno de um salário mínimo, mas o Ministério Público em Minas Gerais acha que o valor tem que ser maior, em torno de 1.500, considerando que Mariana é uma cidade que tem um custo de vida não muito baixo, né? E mais o per capita é o mínimo. Quando nós estamos falando de uma assistência psicológica, assistência médica, que estamos dizendo do esforço da garantia, o doutor Geraldo está aqui presente, do esforço da garantia, pelo menos do contrato de trabalho, daqueles que perderam o emprego, é o mínimo que nós estamos pedindo. E aí o MAB fez uma reclamação para a comissão, de que havia um movimento da empresa, de representantes da empresa, dentro, por exemplo, dos hotéis e das pousadas, para que o MAB não pudesse se reunir e se organizar com aqueles moradores, com aquelas pessoas. Então, o movimento dos atingidos por barragens em Minas Gerais tem uma expertise, tem uma atuação que é reconhecida nesse sentido. Trago também para Vossa Excelência o relatório que o próprio movimento nos entregou, para que também tenhamos conhecimento, né? Um relatório feito em cima das informações que o MAB obteve, oficiais, de moradores, para que a gente saiba, né, o que ocorreu. Nesse relatório, e aí a gente começa a discutir um pouco as prováveis causas do rompimento, né, que entra no campo agora também da apuração. Há uma possibilidade, há uma análise de que a empresa possa ter aumentado, e o representante poderá nos responder, pode ter aumentado a sua produção de minério, em volume entre 2013 e 2014, em torno de 15%. E que esse aumento da produção em 2015, sendo estimado em 30%, em velocidade e escala que produziu uma quantidade maior do volume de rejeitos que foram lançados na barragem, sem respeitar o tempo técnico de decantação e absorção da água, com a capacidade da carga da barragem, comprometendo essa capacidade de carga. Esse aumento pode ser comprovado verificando o aumento de 22,5% no consumo total de energia elétrica pela Samarco, em 2013 para 2014, e em 2015 deve ter seguido o mesmo ritmo, né? No mesmo período também, verificamos o aumento de consumo de água em 50%, em 2013, em 50%. Em 2013, a empresa informou que consumiu 17 milhões de metros cúbicos e em 2014 foram 25,5 milhões de metros cúbicos, tendência crescente, e provavelmente seguiu em 2015. Ou seja, né, isso revela um volume muito grande de produção de minério e, consequentemente, de material de rejeito lançado ali naquelas barragens. E a própria empresa revela no relatório que os rejeitos eram colocados na barragem do Fundão em Germano e a água era canalizada para a barragem de Santarém. Há também uma informação da Comissão Extraordinária das Barragens que uma outra unidade da Vale também estaria lançando rejeitos na barragem do Fundão, que pode também ter agravado aí essa situação. O Ministério Público Estadual rejeita que obras de alteamento podem ter causado a ruptura. A barragem estava em processo de alteamento, que é o levantamento da sua capacidade, que isso pode ter influenciado na ruptura, segundo o promotor, essa é um pouco a linha da investigação.
Presença de inúmeras rachaduras nos diques da barragem, de conhecimento da própria empresa, que comprometiam a estrutura, culminando na sua ruptura. Também há necessidade de investigação do porquê, recentemente, há menos de 4 meses, a Samarco suspendeu o contrato que possui com uma empresa que atuava justamente na área ambiental da empresa, incluindo a reparação de barragens. A ausência de uma legislação em vigor e o plano de evacuação de emergência da Samarco de uma ação direcionada à população localizada justamente naquele local. Não havia um plano. Isso, consequentemente, agravou a tragédia, especialmente no desrespeito à violação do direito, à perda das vidas, né? A decisão da empresa dona das usinas, localizada no Rio Doce, Candonga e Almorés, de não utilizar o reservatório das usinas para conter a passagem da lama, evitando a devastação ao longo do rio. E por aí vai. Eu não vou citar todos aqui, senador, todos os pontos que são vãos, mas eu quero depois deixar para Vossa Excelência esse relatório. Eu só quero aqui marcar mais um aspecto que eu acho que é relevante. Quando a gente fala dos valores para a indenização das famílias, os valores para o atendimento preliminar a essas vítimas, a condição de permanência e manutenção do vínculo de trabalho dos trabalhadores. Eu quero destacar aqui que a jazida de ferro da Samarco, que está localizada, Mariano, Juiz de Fora, possui 7,5 bilhões de toneladas de minério de ferro, conforme relatório da empresa, algo em torno de 2,9 bilhões de toneladas recuperáveis. Considerando que a produção da Samarco em 2014 foi de 25 milhões de toneladas, isso equivale a uma reserva mineral para 115 anos de produção. Isso no atual ritmo. Conforme o relatório da própria Samarco, o preço de venda mineral 2014 esteve entre 100 e 125 dólares por tonelada, mas teve anos anteriores faixas até 150 dólares. Considerando, então, esse menor preço informado de 100 dólares a tonelada, essa jazida de 2,9 bilhões pode gerar faturamento equivalente a 500 bilhões de dólares, hoje o que equivaleria a 1 trilhão de reais em potencial de negócios futuros. Em levantamento realizado pelo MAB, nos últimos 5 anos, a Samarco teve lucro total de 13 bilhões de reais, frente ao faturamento de 34 bilhões, conforme consta no seu relatório de demonstração financeira em 2014. São valores significativos, expressivos. Eu estou dizendo isso para poder mostrar que aquilo que está se propondo, que é o aluguel para as famílias, um auxílio, um valor financeiro, que está se propondo vínculo, para o potencial de negócio e aquilo que a empresa tem de lucro, na minha opinião, não é nada tão expressivo que não possa ser feito. E sem contar que a Samarco ela é beneficiada também por um valor de quilowatt de energia menor do que o praticado pelo mercado, inclusive de custo residencial, e por um bom tempo teria a Samarco, a mineradora, não só a Samarco, a maioria das mineradoras, pelo menos lá no estado, comercializado inclusive energia com essa diferença desse benefício. Eu quero encerrar por aqui, senador, até mesmo para que a gente possa ouvir com os demais convidados, mas pedindo aí a permissão, caso seja necessário, de voltar a fazer uso da palavra e, novamente, dizendo, o Senado cumpre um importante papel aqui, na pessoa de Vossa Excelência, da Comissão de Direitos Humanos, em trazer esse tema, sem prejuízo do trabalho que vem sendo feito por outras comissões, mas aqui não pode se abdicar, porque direitos humanos vêm sendo violados por consequência dessa tragédia, e a gente precisa, então, estabelecer qual assistência. E que Vossa Excelência também tenha o conhecimento de que tramita nessa casa, tramita no Senado, um projeto de lei que trata justamente da política nacional dos direitos das populações atingidas por barragens. Que a gente possa também ter esse momento para acelerar essa discussão né, não gostaríamos que fosse assim, mas que a tragédia gere também um fruto concreto no marco legal dos atingidos por barragem no nosso país. Obrigado. Muito bem, deputado estadual Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que dá um relato que, de fato, nos impressiona. Eu já posso adiantar, me permita que nós, esse ano é impossível, mas já ficamos entendendo que é uma solicitação sua, inclusive com a sua presença, para a gente fazer uma audiência pública só para discutir o direito da população atingida por barragens, conforme o documento que você me entrega, entre tantos. Só uma pergunta rápida, que eu não gosto de fazer pergunta no meio dos depoimentos, você deixa mais para o final. Desses requerimentos todos que você encaminhou, já teve alguns retornos? Conversaram? Inclusive, os requerimentos que tratam de algumas ações de assistência às famílias, eles já iniciaram. Isso foi, inclusive, informado aqui pelo senhor Stanislau.
É Stanislau, não errei não, tá certo, né? Que é a remoção das famílias de hotéis para as casas alugadas, a concessão do benefício, que é um valor per capita, mais um percentual por dependente, e também a questão da água também, que foi uma solicitação que nós fizemos. As demais solicitações ainda estão em curso, né? O que nós passamos para o Ministério Público, e o governo do Estado também já informou que vai fazer essa concessão da isenção das taxas para emissão de novos documentos para as famílias. Então, digamos que nós estamos parcialmente atendidos, até mesmo porque o número de famílias que foram deslocadas para casas de aluguel e que recebem benefício ainda não é o número total daquelas que precisam receber. Muito bem. Vamos passar a palavra agora para o Procurador do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da Região de Minas Gerais, senhor Geraldo Imediato de Souza. De pronto, eu quero cumprimentar os procuradores do trabalho que estão fazendo um trabalho excelente em todo o país, e toda vez que são convidados a estar nessa comissão, sempre te fazem presente, dando a sua contribuição para melhorar a vida dos nossos trabalhadores. Por favor, doutor Geraldo Imediato de Souza. Cada um usou em torno de 20 minutos. Eu tenho dado 15, mas com mais 5 dá 20. Fique à vontade. Senador Paulo Paim, quero agradecer o convite e cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública e, em nome do Ministério Público do Trabalho, trazer aqui algumas considerações a respeito do que nós estamos fazendo em relação a essa tragédia. Na verdade, a nossa área de atuação é estritamente trabalhista. A questão ambiental, socioambiental, está a cargo de uma força-tarefa do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que cuida dessas questões ambientais. Mas, dentro desse contexto amplo, né, das repercussões desse acidente, o que o Ministério Público do Trabalho pode fazer, e a tônica do que vem fazendo, é justamente a reparação, a recuperação e a punição. Na verdade, nós assistimos aqui uma exposição muito didática a respeito das ações preventivas a Samarco, mas eu não tenho dúvida alguma que a culpa é objetiva e principal da empresa. É uma empresa que tem licença para a produção mineral e que está sujeita à fiscalização, sem dúvida, mas é a principal responsável pelo controle de um evento dessa natureza que não poderia ter ocorrido. É um evento similar a uma bomba atômica. Ela existe, mas não pode ser detonada, principalmente quando está acima de comunidades que estão ali à mercê de um desastre dessa proporção. Então, quando nós nos deparamos com um acidente dessa envergadura, o que nós pensamos é que está tudo errado. Nós temos um Estado negligente, inoperante e sem condições de fiscalizar. São 750 e poucas barragens no estado de Minas e o órgão competente para fiscalizá-las possui apenas 4 fiscais, que seria o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, diante de um contexto de total inoperância do Estado em relação a medidas de prevenção, a responsabilidade primeira só pode ser da empresa. Então, do que foi apurado, Excelência, é que havia uma obra de alteamento ali naquela barragem, em virtude de uma licença para uma outra que não havia sido concedida, e, em razão disso, a produção não pode parar. E se a produção não pode parar, e, pelo contrário, a cada dia está mais incrementada, então é preciso realizar um trabalho de alteamento de uma barragem que, segundo os documentos que me foram apresentados, já estava saturada. Estava sendo utilizada, inclusive, pela Vale. Então, os resíduos que ali estavam, que deveria não mais ser colocados, estavam sendo aproveitados pela Samarco e pela Vale. É o que eu tenho documentado no meu inquérito.
mas não é a minha atribuição. A minha atribuição agora o que eu disse, é reparar essas lesões. Então, são lesões de uma proporção inimaginável. Esse acidente está sendo considerado como o maior acidente ecológico ambiental em relação a essa atividade. E no Brasil, o maior acidente ocorrido. Então, realmente, é preocupante, porque quando nós temos conhecimento que há mais de 700 barragens que não são fiscalizadas e que estão situadas próximas a comunidades pobres, nós realmente somos obrigados a fazer uma reflexão, né? E quando a gente fala em reparação dos danos, eu acredito que é impossível reparar tudo, né? São mais de 11 mil famílias que viviam da atividade naquele rio, seja pescadores, areeiros, pequenos agricultores em economia familiar, que de uma hora para outra perderam o seu trabalho, perderam a sua renda, seus bens, suas moradias. Então, nós estamos diante de uma situação que exige da Samarco uma atitude mais efetiva e rápida, né? Nós negociamos acordos emergenciais. Então, eu vi aqui o deputado estadual falando dos valores dessas indenizações e dessas ações individuais e acordos individuais. Eu quero lembrar que somente a vítima é capaz de avaliar o dano que sofreu. Portanto, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os sindicatos, as associações, as colônias de pescadores, elas podem até negociar em nome desses atingidos, mas somente eles sabem o valor que eles mereceriam receber em razão daquilo que perderam. Então, a ação primeira é do indivíduo lesado. Ele quer um valor justo para a sua moradia, para a sua renda, para os bens que perdeu e para a sua vida que foi conturbada em razão desse acidente. Então, se só ele pode avaliar, esse acordo individual deve ser valorizado, desde que não haja um acordo que prejudique direitos inalienáveis, ou seja, um acordo viciado, feito sob coação e prejudicial aos trabalhadores e aos vitimados. Então, nós fizemos, senador Paulo Paim, 2 acordos preliminares em relação a esses danos. Nós estabelecemos, primeiro, a nossa preocupação, pelo menos em relação ao Ministério Público do Trabalho, era a preservação dos empregos diretos, indiretos, e uma renda mínima para esses trabalhadores do Rio Doce, que vai de Minas até o Espírito Santo. E nós não estabelecemos um valor imutável. Na verdade, nós estamos trabalhando com uma renda de subsistência, né? Uma renda mínima para que eles possam seguir sua vida e, a partir daí, a Samarco tem o dever de apurar o valor real desses danos. Para isso, contratou uma empresa que vai fazer o cadastramento e o levantamento desses prejuízos que causou. E, até lá, essas pessoas vão receber um salário mínimo, mais 20% por dependente, mais uma cesta básica de R$ 350. Isso para pescadores, areeiros, pequenos agricultores, e que estão se habilitando a partir do dia 11 para que comece a receber através de um cartão que a Samarco providenciará em valores retroativos à data do acidente, 5 de novembro. Esse é o acordo que foi feito em relação ao Ministério Público do Trabalho e às repercussões trabalhistas. Também garantimos uma estabilidade, vamos dizer assim, uma garantia de emprego até 1º de março, para que, em razão da inatividade da empresa, não haja desligamentos de empregados próprios e nem de terceirizados.
Esse acordo nós fizemos depois de uma discussão com os sindicatos, todos participando, os sindicatos que representam a categoria na região, e a partir do dia 1º de março, essas entidades se reunirão novamente com a Samarco, com o Ministério Público, para a gente avaliar a conjuntura da Samarco. Também é preciso saber que a produção mineral é uma opção do Estado brasileiro, rende empregos, rende riqueza, rende tributos, é uma atividade que foi licenciada, autorizada, e não está aqui a discussão de ser ou não predatória e ser inviabilizada. A questão não é essa. A questão é que a empresa está lá, várias famílias dependem da empresa, 80% da cidade vive em torno dessa atividade, e é preciso preservar a empresa. Mas para preservar a empresa, os empregos e a renda, é preciso que a lei seja cumprida. E nós temos uma norma regulamentadora que cuida especificamente da questão de obras em barragens. E é preciso, nós temos também uma equipe de 7 fiscais avaliando se a empresa cumpriu ou não cumpriu essa norma regulamentadora que exige diversas medidas de proteção para que um desastre dessa ordem não ocorresse. Eu quero entregar, senador Paulo Paim, 2 cópias, esse termo de ajustamento de conduta em relação à garantia de emprego. E esse primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental, que foi feito pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal e as Procuradorias do Trabalho do Espírito Santo e de Minas Gerais, que trata especificamente da renda mínima. Nós não estamos aqui estabelecendo um valor em nome dos atingidos, né? Existe uma crítica da colônia de pescadores, por exemplo, de Minas Gerais, que considera o valor baixo em relação a essa renda. Mas esse valor, ele é para a sobrevivência desses trabalhadores e dos pescadores que estavam realmente sem fonte de manutenção. Então, nós estabelecemos essa renda, mas caberá a Samarco fazer o levantamento da renda real desses trabalhadores e estabelecer um acordo definitivo com o Ministério Público e com essas pessoas. Sim, pelo que eu entendi, só para ficar claro a todos, o que fez o Ministério Público nesse momento do trabalho foi assegurar uma renda mínima sem prejuízo de que outros ajustes sejam feitos, é isso? Exatamente. Para eles, de imediato, ter que é o correspondente, só para repetir... um salário mínimo, mais 20% por dependente e mais uma cesta básica do valor de R$350, que é o valor do Eu entendi. E sem prejuízo de ações de outros órgãos também legitimados, né, que eventuais acordos que superem essa garantia mínima não estão Sejam bem-vindos. Né? Então, eu vou passar a mão de Vossa Excelência esse documento e me colocar à disposição aqui para qualquer questionamento e discussão. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o Procurador do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho, da 3ª Região, senhor Geraldo Imediato de Souza.